Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Segunda-feira, 21 de maio de 2001. Boa noite. Brasil e Paraguai se unem para oferecer programas de qualificação profissional à população. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Acompanhe agora os destaques de hoje da Voz do Brasil. O Conselho Nacional do Meio Ambiente vai regulamentar o uso de gás em automóveis. INCRA vai vistoriar áreas destinadas à reforma agrária na Amazônia. As pessoas carentes, portadoras de necessidades especiais, não precisam mais pagar passagem interestadual de ônibus, trem ou barco. Para falar sobre o assunto e esclarecer como é a lei do passe livre, hoje nós vamos conversar com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ele é o nosso entrevistado. Presidência da República. O governo vai capacitar 4 milhões de trabalhadores até o final do ano. O assunto é o tema do programa semanal de rádio do presidente Fernando Henrique, que vai ao ar amanhã. Os gerentes e operadores das emissoras de rádio devem ficar atentos. A Rádio Brás vai gerar o programa Palavra do Presidente às 6 horas e às 8 horas e 30 minutos. No período da tarde, o programa será gerado às 13h30 e às 18 horas e 45 minutos, horário de Brasília. O vice-presidente Marco Maciel inaugurou hoje no Rio Grande do Sul a hidrelétrica Dona Francisca. A nova usina tem capacidade para abastecer uma cidade com 350 mil habitantes. O repórter Lupe Martins tem os detalhes. O vice-presidente da República, Marco Maciel, e o governador gaúcho Olívio Dutra, com a presença também do governador do Paraná, Jaime Lerner, inauguraram hoje em Agudo, no interior do Rio Grande do Sul, a usina hidrelétrica de Dona Francisca. Funcionando desde fevereiro, a nova hidrelétrica tem uma capacidade instalada para abastecer uma cidade com população de 350 mil habitantes. O vice-presidente Marco Maciel defendeu a criação de um novo modelo energético para o país e também novas parcerias com a iniciativa privada para aumentar a capacidade energética do Brasil, especialmente com a criação de usinas termoelétricas com o aproveitamento do gás natural. Na usina de Dona Francisca foram investidos 250 milhões de reais, uma parceria de empresas públicas e privadas, como a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE do Rio Grande do Sul, Inepar e Copel do Paraná, Celesc de Santa Catarina, Grupo Gerdau e Desemix. De Porto Alegre, Lupe Martins. E hoje de manhã, Marco Maciel abriu em São Paulo a Feira Internacional de Tecnologia e Suprimento para Lojistas e também o Congresso Internacional de Varejo em Shopping Center, o Brasil Shop 2001. O evento reuniu representantes nacionais e internacionais do setor lojista e entidades de classe. Atualmente existem cerca de 64 mil lojas no Brasil e mais de 500 shopping centers, que geram 486 empregos diretos e 2 milhões e 500 mil empregos indiretos. Economia. O índice de emprego industrial acumulado dos últimos 12 meses alcançou em março 1,1%, a maior marca desde agosto de 1990. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apenas em 86 e 87 houve um período de expansão do emprego na indústria com duração superior ao ciclo atual. Mais de 4 milhões de brasileiros serão beneficiados por um convênio assinado hoje entre o Brasil e o Paraguai. Esses brasileiros vão participar de programas de qualificação profissional. Os detalhes com o repórter Marcos Chagas. Brasil e Paraguai vão atuar conjuntamente para incrementar nos dois países programas de qualificação profissional. Convênio nesse sentido foi assinado hoje na capital paraguaia, Assunção, entre os ministros do Trabalho Francisco Dornelles e Silvio Gustavo Ferreira. Dornelles participou na manhã de hoje de reunião com todos os ministros do Trabalho do Mercosul e da Bolívia e Chile. Em entrevista por telefone à Voz do Brasil,
Dornelles falou sobre o resultado da reunião. Essa reunião aqui reforçou toda essa nossa ideia de que é importante o consenso, o diálogo, que é importante que trabalhadores, empregadores e governos estejam sempre juntos. E firmamos também um convênio importante com o ministro do Trabalho do Paraguai, que vai incrementar todo o trabalho de qualificação profissional entre os trabalhadores dos dois países. Mais de 4 milhões de brasileiros deverão participar neste ano de programas de qualificação profissional financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Outro tema que interessou aos parceiros do Mercosul e do Pacto Andino foi a Comissão de Conciliação Prévia instituída no Brasil. Dornelles ressaltou que essas comissões têm resolvido em pouco mais de uma semana pendências trabalhistas que demorariam até 10 anos na Justiça do Trabalho. De Brasília, Marcos Chagas. As medidas para o racionamento de energia elétrica poderão se tornar mais flexíveis caso o governo consiga atingir as metas estabelecidas. De São Paulo, a repórter Marli Moreira tem mais detalhes. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tátias, afirmou hoje em São Paulo que, dependendo dos primeiros resultados do plano de racionamento de energia elétrica, poderá ocorrer alguma flexibilização nas medidas de restrição ao consumo. A grande expectativa do governo, segundo ele, é de que essa crise desperte o interesse dos investidores privados em instalações de termoelétricas o mais rápido possível para garantir o fornecimento sem riscos num prazo de 2 a 3 anos. O ministro fez um apelo para que todos colaborem reduzindo o consumo, evitando-se assim os cortes generalizados. Em sua avaliação, os reflexos sobre a economia não serão tão significativos a ponto de o país enfrentar grandes quedas na formação do produto interno bruto. Tátias participou na capital paulista da solenidade de abertura do encontro que vai discutir até o próximo dia 25 a competitividade da indústria eletroeletrônica brasileira. De São Paulo, Marli Moreira. Hoje está fazendo uma semana que o governo lançou oficialmente o passe livre para pessoas portadoras de necessidades especiais. A medida vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas carentes, que não vão precisar pagar passagem de ônibus, trem ou barco para viajar de um estado para o outro. E é sobre os benefícios da lei do passe livre que nós vamos conversar agora com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ministro, boa noite. Boa noite, Sula. Boa noite, Ayrton e ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, o que o governo está fazendo para que o benefício desse passe livre chegue logo a quem tem direito? O governo federal está agindo em 2 frentes. Na primeira, nós estamos dando conhecimento aos beneficiários do seu direito e disponibilizando o serviço para ele. A outra frente é voltada para o empresariado. Pois bem, o Ministério dos Transportes já enviou esta semana para aproximadamente 500 empresas que operam estes serviços em todo o país e também mandamos todas as orientações necessárias para que elas se adaptem à lei do passe livre. Ministro, e quem tem direito ao passe livre? Todas as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ou necessidade especial comprovadamente carente. Para fim de obtenção do passe livre, são considerados carentes as pessoas portadoras de deficiência e que têm uma renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a 1 salário mínimo. Um detalhe importante, esta renda é apurada entre todos os membros desta família. Eu vou dar um exemplo. Uma família que tem um portador de necessidade especial e são 5 pessoas, incluindo o portador de necessidade especial. Se a renda familiar não superar os 5 salários mínimos, este deficiente, ou então este portador de necessidade especial, terá direito ao passe livre. Agora, ministro, como é que a pessoa deve proceder para obter esse passe livre? A pessoa deverá preencher um formulário que o Ministério dos Transportes enviará pelo correio, sempre que solicitado, e atestar de próprio punho a renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo. Veja que aqui nós estamos abrindo um voto de confiança à cidadania. A própria pessoa vai declarar com o próprio punho que a sua renda, a renda familiar, é inferior a um salário mínimo por pessoa. Deverá anexar também o laudo médico, de um médico reconhecido pelo SUS, atestando a deficiência e um documento de identidade. Vale lembrar que quem declarar o que não é verdade nessas declarações estará cometendo um crime e poderá ser sujeito à pena na forma do Código Penal brasileiro. Ministro, e como a pessoa deve encaminhar esse pedido do passe livre aí? Basta escrever para o Ministério dos Transportes e solicitar o kit passe livre,
que nós enviaremos pelo correio ou também pela internet. Os endereços são os seguintes: Caixa Postal 9800, CEP 70001-970, Brasília, Distrito Federal, ou pela internet www.transporte.gov.br. Ministro, com a regulamentação do passe livre, as empresas de transportes ficam obrigadas a reservar 2 assentos para essas pessoas. Agora, se isso não acontecer? Se houver descumprimento desta exigência por parte de qualquer empresa, ela poderá ser multada com valores que variam de R$ 550 a R$ 10.500. E, havendo reincidência, os valores também poderão dobrar. Tá certo, nós conversamos com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ministro Padilha, obrigado pela sua entrevista e uma boa noite. Muito obrigado e boa noite a todos, ouvintes da Voz do Brasil. E nós vamos aproveitar e repetir os endereços para solicitar o kit passe livre interestadual para as pessoas carentes, portadoras de necessidades especiais. Pelo correio, Ministério dos Transportes, Caixa Postal 9800, CEP 70.001-970, Brasília, Distrito Federal. Ou pela internet, www.transporte.gov.br. Agora em Brasília são 7h11:30. Carros movidos a gás vão ser regulamentados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os detalhes você confere no próximo bloco. Nós voltamos já já. Vamos pra escola, vamos dar as mãos, vamos todos juntos fazer esta nação. MEC executa plano de emergência para economizar energia. Desde hoje, no edifício sede e no anexo do Ministério, em Brasília, o ar-condicionado só está sendo ligado nos períodos de maior movimento. O funcionamento do ar-condicionado foi reduzido em 5 horas, o que vai significar uma economia de 20% no consumo geral. Além disso, metade dos elevadores vai ficar desligada a maior parte do tempo. Os corredores terão sua iluminação reduzida e no hall de entrada as luminárias não serão mais ligadas de manhã. E enquanto executa essas medidas práticas, o MEC também está desenvolvendo uma campanha interna para conscientizar seus funcionários. A meta do Ministério da Educação é chegar ao mês de julho economizando pelo menos 35% de energia, como foi estabelecido pelo governo federal. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. O ministro Raul Jungmann disse hoje em Recife que o governo pode desapropriar mais de 20 propriedades rurais em Pernambuco. As terras pertencem a 4 famílias rivais que vivem em permanente conflito no sertão do estado. Repórter Rosa Maria. Em reunião com os integrantes das famílias Russo, Nogueira, Bem-vindo e Araquã, o ministro Jungmann explicou as condições para a desapropriação das terras. Em primeiro lugar, o interesse da reforma agrária. Eu só vou desapropriar um palmo de terra se for interesse da reforma agrária. Em segundo lugar, é preciso que os valores empenhados eles sejam justificados, ou seja, cada real tem que ser explicado e tem que ter transparência. Em terceiro lugar, as propriedades têm que ser efetivamente legítimas e a gente não pode, não aceita desapropriar qualquer área onde exista, por exemplo, plantio de maconha, porque esse é objeto de confisco. Afora isso, eu espero estar contribuindo para promover a paz entre essas famílias que, vendendo as suas áreas, possam recomeçar a sua vida em outro lugar. No final desta semana, as famílias estarão reunidas em Mirandiba e Cabrobó, a 600 quilômetros do Recife, com as 5 equipes de vistorias, sob a coordenação dos superintendentes regional do INCRA, Geraldo Eugênio, e Rutênio Amaral, do Médio São Francisco. Raul Jungmann disse ainda que na próxima sexta-feira assinará em Washington um contrato de financiamento no valor de $400 milhões do programa Terra Legal durante 3 anos. Do Recife, Rosa Maria. E você vai saber agora se a prefeitura da sua cidade recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA em sua região. Essas verbas devem ser utilizadas na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistema de abastecimento de água e outros créditos de apoio. A verba de R$ 1.723.503 vai para os seguintes municípios:
No Maranhão, Carutapera e São Luís Gonzaga do Maranhão. No Mato Grosso do Sul, Bela Vista. Em Minas Gerais, Urucuia. No Pará, Marabá e Senador José Porfírio. Em Pernambuco, Cabrobó. E no Rio Grande do Norte, Janduís. R$ 26.524 famílias estarão recebendo amanhã cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: na Bahia, Ipupiara e Tabocas do Brejo Velho. Em Goiás, Campina Sul, Carmo do Rio Verde, Mutunópolis e Pirenópolis. No Maranhão, Santa Rita, Quatipuru, cidade do Pará. No Paraná, Fernandes Pinheiro, Guamiranga e Malé. No Piauí, Acauã e Beneditinos. No Rio de Janeiro, Silva Jardim. No Rio Grande do Norte, São Francisco do Oeste. No Rio Grande do Sul, Novo Barreiro, Sagrada Família e São Pedro das Missões. Em Roraima, São Luís do Anauá e Uiramutã. Em Sergipe, São Miguel do Aleixo. E mais 7 cidades de Minas Gerais vão receber as cestas de alimentos. A Conab também vai distribuir 3.259 cestas para as famílias de trabalhadores rurais sem terra acampados no estado do Piauí. A União Europeia garantiu hoje para o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, que vai retirar o embargo à carne bovina brasileira depois da vacinação do gado. Os detalhes você confere com o repórter Nazi Brum. A União Europeia vai normalizar as importações de carne brasileira 30 dias após a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, que está em Bruxelas, teve a garantia de que o embargo será suspenso tão logo seja feita a vacinação. Ele esteve com autoridades sanitárias da União Europeia e pediu que a Inglaterra siga a mesma orientação. Nesta terça-feira, o ministro terá encontros com ministros da Agricultura de Portugal e da Alemanha. Enquanto isso, técnicos do Ministério da Agricultura vão a Moscou discutir o embargo à carne brasileira. Pratini de Moraes disse que os novos focos de aftosa no sul do país são por conta da demora no abate do gado contaminado. E ele disse ainda que o objetivo agora é vacinar 100% do rebanho na região sul. No ano passado, a cobertura vacinal na região contra a aftosa ficou em 50%. De Brasília, Nazi Brum. Meio ambiente. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai determinar ao INCRA que vistorie as áreas destinadas à reforma agrária na Amazônia para saber se os assentados estão trabalhando com a preocupação de preservar o meio ambiente. Repórter Jorge Vanburg. Os assentamentos da reforma agrária são realizados exclusivamente em áreas onde já houve a ação do homem. Desde 1999, está em vigor a portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, número 88, que proíbe a desapropriação e obtenção de terras com cobertura florestal primária na Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal Mato-Grossense e outras áreas protegidas. A mesma portaria determina que a concessão de créditos destinados à produção seja precedida do atendimento das exigências legais e normativas relativas ao meio ambiente. Os esclarecimentos são do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, a propósito de um relatório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, relacionando os assentamentos da reforma agrária com os desmatamentos da Amazônia. O ministro interino do Desenvolvimento Agrário, José Abraão, pedirá ao INPE a identificação das áreas onde está havendo desmatamento e determinará aos superintendentes do INCRA nos estados imediata vistoria nessas áreas para impedir desmatamentos e orientar os assentados quanto à preservação do meio ambiente. José Abraão considerou inaceitável que se atribua de pronto ao assentado a exploração ilegal da madeira na Amazônia, mas aguarda a lista do INPE para verificar se realmente está ocorrendo algum problema nas terras destinadas à reforma agrária na região. De Brasília, Jorge Vanburg. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, instalou hoje no Mato Grosso do Sul o Conselho Gestor da Reserva da Biosfera do Pantanal. Com a reserva, aumenta a possibilidade de conseguir recursos para projetos de desenvolvimento sustentável. De Corumbá, a repórter Marília de Castro traz as informações. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, visita o estado de Mato Grosso do Sul e instala em Corumbá o Conselho Gestor da Reserva da Biosfera do Pantanal. Em seu pronunciamento, disse que os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso cumpriram o seu dever na questão dos estudos e destacou que a Reserva da Biosfera tem reconhecimento internacional com a possibilidade de se conseguir financiamentos e recursos para projetos de desenvolvimento sustentável. O ministro Sarney lembrou que o Pantanal é a terceira reserva da biosfera criada no Brasil e que vai favorecer a descoberta de soluções para problemas decorrentes
da ocupação humana na região. Para o desenvolvimento do ecoturismo, observou que não existe um planejamento que nasce das aspirações das discussões regionais, mas destaca que o ecoturismo é um instrumento bom de desenvolvimento sustentável, ajuda a gerar mais emprego e renda e, o que é mais importante, garante a manutenção da biodiversidade. De Corumbá, Marília de Castro. A utilização do gás metano em automóveis leves será regulamentada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quem dá os detalhes é a repórter Nayobe Kellen. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, deve regulamentar o uso de gás metano em automóveis leves até o final deste ano. O gás metano, também conhecido como gás natural, é proveniente da matéria orgânica em decomposição, é mais barato e emite até 50% menos de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio no meio ambiente. No entanto, o uso mal orientado deste gás pode ter efeito contrário. A conversão clandestina de motores a gasolina para gás metano, além de provocar graves acidentes, pode lançar até 7 vezes mais gases na atmosfera do que os veículos novos em circulação. Esta é uma das preocupações do Programa Nacional de Controle da Poluição Ambiental, discutido hoje em Brasília pela Câmara Técnica de Controle Ambiental do CONAMA. A ideia é regulamentar o uso de kits de conversão de motores a gasolina para gás metano, de maneira que os níveis de emissão de gases poluentes na atmosfera não ultrapassem os já praticados atualmente. De Brasília, Nayobe Kellen. Agora em Brasília, 7 horas 22 minutos. CNPq vai financiar projetos de pesquisa. Esse é o nosso próximo destaque. Aguarde um instante só. Quer saber? Então acesse um desses endereços eletrônicos: www.radiobras.gov.br e www.agenciabrasil.gov.br. Agência Brasil, Portal da Cidadania. Mais um produto com a qualidade Radiobras. A voz do Brasil, Radiobras. O CNPq está recebendo a partir de hoje projetos para financiamento de pesquisas para qualquer área da ciência. Os candidatos devem correr. O prazo termina no dia 13 de junho. Repórter Lourival Macedo. O edital com as informações completas já está na internet, no endereço www.cnpq.br. O valor dos projetos podem variar de R$5.000 até R$100.000. O diretor de programas horizontais e instrumentais do CNPq, Celso Melo, disse que serão financiadas propostas originais ou relevantes e, prioritariamente, que contribuam para superar disparidades regionais. Dinheiro é fomento à pesquisa, é a capital e custeio ligado à atividade de pesquisa e os outros itens associados a isso, como serviços de terceiro, despesas alfandegárias de importação, as despesas normais. Não estão incluídos aí bolsas nem os outros instrumentos do CNPq. O resultado dos pedidos será divulgado até o dia 28 de setembro e o pagamento sairá ainda este ano. De Brasília, Lourival Macedo. Momento Criança. O Itaú Cultural, a Fundação FEAC e o SESC lançaram a enciclopédia virtual para o projeto Iniciação Esportiva e Cultural. O objetivo é oferecer às crianças e adolescentes de Campinas, São Paulo, o exercício da cidadania. O projeto oferece aulas de teatro, construção de brinquedos, canto, leitura, natação, futebol e educação para a saúde. Os professores do programa são voluntários capacitados pelo SESC e pela Fundação FEAC. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. Ouça agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, tempo nublado com chuvas isoladas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, céu nublado. A temperatura mínima é de 9, a máxima chega aos 27 graus. No sudeste, tempo passando de nublado a parcialmente nublado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pode chover no Espírito Santo, mínima de 4 e máxima de 30 graus. Dia claro em todo o centro-oeste, podendo chover a partir da tarde. As temperaturas variando entre 14 e 34 graus. No norte, tempo nublado com chuvas localizadas no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
O sol aparece no Acre e Rondônia. Nos outros estados, aumento de nuvens e possibilidade de chuvas. Mínima de 19 e máxima de 35 graus. E no Nordeste, chuvas ocasionais no Maranhão, Piauí e Ceará. Chuvas isoladas na faixa litorânea entre a Bahia e Sergipe. Sol entre poucas nuvens nas outras áreas. Mínima 18 e máxima 34 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. É isso aí, uma boa semana para você. E não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós estaremos de volta. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, não quis comentar hoje a legalidade da sobretaxa de até 200% nas contas de luz, criada pelo governo para punir os consumidores que não pouparem energia. O ministro Carlos Veloso defendeu a redução do consumo de energia pela sociedade como forma de se evitar os apagões. Estamos diante de uma realidade, que é a falta de um dos elementos que produz energia, que é os reservatórios praticamente secos, não é? Então essa é a realidade. O que se economizarmos, se a sociedade economiza, ela não terá aquilo que pode ser pior, que são os apagões, não é? Para o ministro Carlos Veloso, não é adequado para o presidente do Supremo falar de questões jurídicas que porventura venham a ocorrer, porque poderia significar um pré-julgamento caso a matéria venha a ser examinada pelo plenário do tribunal. E o ministro Carlos Veloso inaugurou hoje o berçário da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STF, dizendo-se especialmente feliz pela oportunidade, porque é um serviço voltado para servidoras mamães, disse o ministro. O berçário, que foi projetado para atender a 12 crianças, inicia suas atividades com 10 bebês já inscritos. A ideia é seguir as normas da Organização Mundial de Saúde, que declara indispensável o aleitamento materno até os 6 meses e recomenda-o para os bebês de até 1 ano de idade. Foi sepultado neste final de semana no cemitério do Morumbi, em São Paulo, José Sanches Martins, pai do ministro Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal. José Sanches Martins, que tinha 92 anos, foi servidor durante 33 anos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e mais 32 da Cooperativa dos Funcionários do Banco do Brasil, em São Paulo. O pai do ministro Sidney Sanches também deixou a filha, Vera Lúcia Sanches Torrecilas, noras, netos e bisnetos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça abriu inquérito por solicitação da Procuradoria-Geral da República para apurar o suposto envolvimento do governador do Amazonas, Amazonino Mendes, com a eventual prática de crimes previstos na Lei das Licitações e por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, há denúncias de favorecimento em licitações públicas realizadas pelo governo do estado do Amazonas. O relator do inquérito é o vice-presidente do STJ, ministro Nilson Naves, que acolheu o pedido de diligências do Ministério Público e determinou que o governador do Amazonas preste informações sobre fatos. O Banco Meridional do Brasil terá que cumprir a determinação da Lei Municipal da cidade gaúcha de Porto Alegre, que exige a instalação de porta eletrônica de segurança com detectores de metais nas agências bancárias. A decisão é da segunda turma do STJ ao rejeitar o recurso do banco que alegou ser da União, através do Banco Central, a competência para estabelecer normas de funcionamento das instituições financeiras. Para a ministra Eliana Calmon, relatora do processo no STJ, é lícito que o município condicione o funcionamento de agência bancária à instalação de dispositivos de segurança sem que haja interferência nas leis federais. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que a Força Aérea Brasileira reintegre um de seus soldados, que é portador do vírus HIV. A decisão unânime é inédita no país em caso de militar temporário. O resultado do julgamento foi publicado no último dia 9 no Diário de Justiça da União, que circulou com atraso em Porto Alegre, em função da greve dos funcionários da imprensa nacional. Em junho de 1999, o soldado foi desligado do 5º Comando Aéreo Regional, em Canoas, no Rio Grande do Sul, sob a alegação de que seu tempo de serviço havia sido concluído, depois de revelado o diagnóstico HIV positivo. O juiz Edgar Lippmann Jr., relator do processo no TRF, ressaltou que negar ao soldado sua reintegração seria o mesmo que dar sua sentença de morte, pois ele não tem condições financeiras de bancar todos os gastos que uma doença grave como a AIDS acarreta. Está marcada para o próximo dia 11 de junho, às 19 horas, a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nelson Jobim, e do vice-presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence. Ao novo presidente da Alta
Corte da Justiça Eleitoral, ministro Nelson Jobim, caberá comandar as eleições gerais do ano que vem, quando serão escolhidos o presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Já o novo vice-presidente, ministro Sepúlveda Pertence, comandou as eleições gerais de 1994, quando foi presidente do TSE. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás agora dispõe de um sistema que facilita a consulta processual via internet, por meio do telefone celular equipado com o sistema VAP. O TRT de Goiás é o segundo tribunal no Brasil a colocar à disposição a consulta processual via aparelho celular. O primeiro foi o TRT de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios instalou a Central de Coordenação da Execução de Penas Alternativas para acompanhar o cumprimento dessas medidas que antes ficavam dispersas em vários setores do tribunal. O novo setor irá desafogar o serviço antes realizado pela Vara de Execuções Criminais, que tem como grande tarefa o acompanhamento das penas privativas de liberdade. A criação da CPEMA foi uma iniciativa do Poder Judiciário do Distrito Federal, em parceria com várias entidades do governo e da sociedade civil, empenhadas no incentivo da aplicação das penas alternativas. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Carlos Veloso não comenta sobre taxa porque o Supremo poderá examiná-la. Justiça Federal Gaúcha manda reintegrar as Forças Armadas soldado. Do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senadores pedem explicações de Pedro Malan sobre denúncia de venda de informações no Banco Central. O governo nada tem a esconder. O mínimo que se espera é que os responsáveis esclareçam a verdade. Antônio Carlos Magalhães diz que só fala em renúncia se mesa do Senado pedir sua cassação. Aguardo a decisão da mesa para ver que atitude tomar. Comissões debatem amanhã crise no setor elétrico e estatuto das cidades. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, e a diretora de fiscalização do Banco Central, Tereza Grossi, poderão ter que explicar a denúncia de venda de informações envolvendo o ex-presidente do banco, Francisco Lopes. A denúncia da revista Veja desta semana e o líder do governo, Romero Jucá, e o senador Eduardo Suplicy já pediram que Malan e Tereza Grossi prestem esclarecimentos ao Senado sobre o assunto. Romero Jucá informou que o ministro e a diretora do Banco Central já garantiram que vêm ao Senado. O governo nada tem a esconder e o governo não tem nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de envolvimento com essas questões. A revista Veja relaciona a venda de informações privilegiadas à venda de dólares abaixo do preço para os bancos Marca e Fonte Sidan em janeiro de 99. E o senador Eduardo Suplicy acha que é preciso investigar mais essa operação que causou um prejuízo para o Brasil de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O mínimo que se espera é que os responsáveis esclareçam a verdade acerca dos motivos que levaram o Banco Central ao autorizar o socorro ao Banco Marca e ao Fonte Sidan. Já o senador José Eduardo Dutra anunciou que as oposições vão se reunir para decidir o que fazer diante das novas denúncias sobre o Banco Marca. Pode-se estabelecer uma modificação no requerimento da CPI da corrupção para incluir esse episódio, como também há a possibilidade dessa questão ser investigada por uma CPI que já vai ser instalada na Câmara, que trata especificamente do PROER. O líder do governo, Romero Jucá, destacou que o dossiê Caimã, que acusava o presidente Fernando Henrique do desvio de dólares para paraísos fiscais, é comprovadamente uma fraude. Ele explicou que o dossiê foi fabricado a pedido do ex-presidente Fernando Collor para desmoralizar Fernando Henrique e lideranças expressivas do PSDB. A Advocacia do Senado informa amanhã ao presidente Jader Barbalho como deve agir a mesa diretora caso o Conselho de Ética aprove o relatório sobre a violação do painel. O relatório que será votado na quarta-feira recomenda a cassação dos senadores José Roberto Arruda e Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos disse hoje que só fala sobre renúncia depois da decisão da mesa sobre o relatório, como explica o repórter Maurício De Santi. O senador Antônio Carlos Magalhães disse que a eventual aprovação do relatório de Roberto Saturnino não significa abertura automática do processo de cassação. Na avaliação de Antônio Carlos, a mesa diretora do Senado
composta do presidente da Casa, 2 vice-presidentes e 4 secretários, é quem deve decidir se pede ou não a cassação. E para isso, Antônio Carlos acha que é preciso designar um relator e abrir novo prazo para a defesa. A mesa se reunirá, designará um relator, tem um prazo razoável para discutir, o relator apresentar parecer, fazer diligências e decidir se encaminha a representação ou se toma outra medida que o regimento lhe confere. O senador Antônio Carlos Magalhães disse que legalmente é impossível que a mesa apenas carimbe o relatório de Saturnino e o despache novamente para o Conselho de Ética. E afirmou que só fala de renúncia depois da decisão da mesa. Aguarda a decisão da mesa para ver que atitude tomará. Em instantes, senadores debatem amanhã crise de energia e Estatuto das Cidades. As emissoras de rádio já podem retransmitir a programação da Rádio Senado pela internet. As informações técnicas estão no novo site da Rádio Senado, senado.gov.br/rádio. Em caso de dúvida, é só ligar para o telefone 61-311-1285. Repetindo, 61-311-1285. Rádio Senado na internet, senado.gov.br/rádio. A Comissão de Assuntos Sociais discute amanhã o projeto do Estatuto das Cidades. Participam do debate o ministro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Ovidio De Angelis, e o relator do projeto na Câmara, deputado Inácio Arruda. O relator do projeto, senador Mauro Miranda, acha que a aprovação do projeto vai representar um ganho na qualidade de vida das grandes cidades. Eu acho que ele vem facilitar o acesso à moradia, dotar a cidade de sistemas corretos de transporte público, assegurar a prestação universal dos serviços de abastecimento de água, tudo, esgotamento sanitário, tirar as crianças da rua e levá-las para a escola, porque você vai ter condição de comprar uma área destinada a um bem, a uma escola pública, por exemplo, com muito mais facilidade que tem hoje. Já a Comissão de Infraestrutura debate amanhã a crise do setor elétrico e as medidas adotadas pelo governo para economizar energia. Foram convidados o ministro de Minas e Energia, José Jorge, o ministro Pedro Parente, que é o responsável pela administração da crise energética, e outras autoridades. O senador Iris Rezende espera que a crise de energia sirva para a equipe econômica decidir por investimentos em áreas importantes como a agricultura e para o governo rever a privatização do setor elétrico. Ele também pediu ao governo apoio para evitar a venda da Companhia de Eletricidade de Goiás. O próprio governo federal precisa, ao nosso lado, tomar uma atitude nessa hora de aflição, que nós temos que pensar em produzir energia, não é vender o pouquinho que nós temos. A senadora Maria do Carmo disse que o relatório da CPI da Câmara, que investigou o Fundo de Investimentos do Nordeste, desmente as denúncias de um rombo de 2 bilhões de reais na Sudene. Por isso, ela pediu que o presidente Fernando Henrique retire do Congresso medida provisória que acabou com a Sudan e a Sudene. O senador Bernardo Cabral cobrou apoio do governo federal aos extrativistas da castanha na Amazônia. Ele disse que o trabalho dos caboclos está ameaçado porque os exportadores ditam o preço da castanha e pagam pouco pelo produto. A castanha sai hoje do país a $1,50, mas os extrativistas recebem apenas 35 centavos. Lá, o nosso produtor, o pobre do homem da castanha, aquele caboclo que faz sustentar-se à custa de muita dificuldade, não tem financiamento. E não tendo financiamento para a sua safra, nós temos a regressão há cerca de 50 anos atrás. E o senador Moreira Mendes pediu ao governo crédito especial para os produtores de café de Rondônia. Ele disse que os produtores estão em dificuldade devido à baixa no preço e à política de retenção do café, que atende a acordo internacional, mas prejudica o Brasil. Já o senador Jefferson Pérez criticou a falta de política ambiental do governo para a Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente é um ministério marginal. Ele não é ouvido, não é levado em conta, senhor presidente. Apesar dos esforços que eu reconheço do ministro José Sarney Filho, ele não é levado em conta, não é ouvido obrigatoriamente em todas as medidas, em todas as ações do governo federal relativas principalmente
a região amazônica. A senadora Marina Silva defendeu a aprovação de seu projeto que cria um fundo para os estados da Amazônia. Ela explicou que esse fundo será formado com o dinheiro do Fundo de Participação dos Estados. E vai beneficiar áreas de preservação ambiental e extrativismo e reservas indígenas da região. Porque são as regiões mais ricas e com certeza são elas que poderiam nos ajudar a bancar um fundo como este para o desenvolvimento de uma região que tanto nos é cobrado que a preservemos. Mas nós, os amazônidas, não podemos ficar com essa responsabilidade sozinhos, porque a responsabilidade de preservá-la é de todos os brasileiros. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Crise energética preocupa deputados. Ivan Valente, do PT paulista, afirmou que o racionamento energético imposto ao brasileiro resulta da falta de investimentos do governo, que optou por seguir a política imposta pelo FMI. O Executivo Federal preferiu privatizar em vez de investir no aumento da geração e da transmissão. E agora ameaça o crescimento econômico do país, disse Valente. José Genuíno, do PT paulista, registrou matéria de sua autoria e publicado em vários jornais sobre a crise energética e o apagão oficial. Segundo Genuíno, 800 mil trabalhadores perderão o emprego se o racionamento durar 6 meses. Rubem Medina, do PFL Fluminense, afirmou que a crise no setor elétrico só surpreende aqueles que não acompanharam o desempenho do setor na última década. Como exemplo, Medina citou o discurso que fez em 97, alertando para o perigo do racionamento ou até de colapso no abastecimento por causa da falta de investimentos. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, afirmou que a população está preocupada com a perspectiva de escassez de energia. Chico Rodrigues pediu ao governo que tome uma decisão radical no sentido de evitar que a taxa de desemprego continue a aumentar no país, já que as indústrias vão diminuir a produção com a queda na oferta de energia elétrica. Nilson Mourão, do PT do Acre, acha que a crise energética resulta do despreparo do governo, que foi incapaz de adotar medidas para evitar o racionamento, advertindo que a elevação das tarifas será repassada aos custos dos produtos. Cláudio Cajado, do PFL da Bahia, defendeu a união de esforços para evitar os apagões, citando como exemplo o caso da cidade baiana de Dias Dávila. A prefeitura local, segundo Cajado, vai desligar metade da iluminação pública, alternando a luz nos postes. Clementino Coelho, do PPS, leu o relatório da companhia Vale Export, responsável pela fruticultura irrigada na região de Petrolina e Juazeiro, sobre o racionamento energético no país. Segundo o relatório, disse Clementino, a cultura irrigada não pode entrar no esquema geral de racionamento, pois depende de umidade constante para manter a produtividade. Antônio Feijão, do PSDB, chamou a atenção dos empresários de todo o país para o potencial econômico do Amapá diante do racionamento de energia proposto pelo governo federal. Antônio Feijão disse que o Amapá possui 80 megawatts de energia reservada, além de apresentar grande extensão de terras devolutas, eficiente porto e boas estradas que fazem a comunicação do Brasil com os países vizinhos. Edinho Bez, do PMDB catarinense, anunciou o crescimento de 3,77% do PIB no primeiro trimestre deste ano, com o maior aumento verificado na indústria de 5,93%, seguida pelo setor de serviços com 2,64%. Seminário debate alterações no saneamento básico brasileiro. Sérgio Novaes, do PSB cearense, anunciou o início amanhã do seminário Gestão da Água e do Esgoto Urbano no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. De acordo com Sérgio Novaes, o principal tema do seminário é a ameaça de privatização do setor a partir do projeto de regulamentação do saneamento enviado pelo governo federal. Portanto, nós vamos reunir lideranças comunitárias, sindicais, da engenharia sanitária, de todos os setores da saúde pública do nosso país, para, juntamente com autoridades internacionais e nacionais, gestores da Argentina, onde já houve a privatização, vamos ouvir também o Canadá e os Estados Unidos, países que, apesar de serem capitalistas, não admitiram o processo de privatização,
Portanto, vamos trocar essas experiências juntamente com outras experiências europeias que vão ser trabalhadas aqui. Laíde Rosado, do PMDB Potiguar, elogiou o programa de recuperação fiscal criado para que as empresas que têm pendências junto à Receita Federal possam regularizar sua situação. De acordo com Laíde Rosado, o principal mérito do Refis é estabelecer uma regra fixa para a cobrança dos impostos em atraso através da variação do TJLP, não inviabilizando assim a empresa. Paulo Paim, do PT Gaúcho, comemorou a aprovação de seu projeto que obriga a destinação para pessoas carentes de mercadorias falsificadas apreendidas pelos governos. Paim acredita que desta forma a sociedade não assistirá mais destruição, por exemplo, de calçados novos pela Receita Federal, apontando essa atitude como mau exemplo diante do quadro de desigualdades existentes no país. Orlando Fantasini, do PT paulista, mostrou que o valor investido pelo governo em programas sociais, como o de renda mínima e de combate à desnutrição, não chega a 0,5% do que é gasto com os encargos da dívida. Fantasini culpou o modelo econômico pela crise energética, o êxodo rural, o desemprego e a falência das propriedades agrícolas. Nelson Marquesan, do PSDB Gaúcho, pediu à Câmara atenção à emenda de sua autoria ao projeto que cria o Fundo de Combate à Pobreza e que destina 60% dos recursos do fundo para os programas de renda mínima e Bolsa Escola. A educação é o principal instrumento de redução das desigualdades sociais, destacou Marquesan. Paulo Paim, do PT Gaúcho, comunicou que a Comissão de Trabalho aprovou por unanimidade projeto que concede reajuste salarial para os servidores do TCU, lamentando, entretanto, que os aposentados e pensionistas tenham sido excluídos do benefício. Paim leu ainda editorial do jornal Gaúcho Correio do Povo, que afirma que os déficits atribuídos à Previdência devem-se à falta de pagamento da cota, parte do governo, e do uso de seus recursos para cobrir rombos do Tesouro Nacional. Desmatamento em debate na Câmara. Expedito Júnior, do PFL de Rondônia, qualificou de irracional e injusta a medida provisória número 2080, que estabelece normas para o desmatamento na região norte. Na opinião de Expedito Júnior, o governo deveria antes discutir a ocupação com especialistas e a população da Amazônia, além de promover o zoneamento ecológico econômico da região. Alcécio Almeida, do PMDB de Roraima, destacou a importância do zoneamento ecológico e econômico da Amazônia estar equilibrado com os meios de produção da região. Alcécio Almeida disse que a Embrapa, o INCRA e as secretarias de Agricultura dos estados da Amazônia já demonstraram a viabilidade entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentado. Robério Araújo, do PL de Roraima, denunciou o alto índice de desmatamento na região amazônica, salientando a necessidade do governo federal em encontrar uma solução para o grave quadro. Robério Araújo destacou que de 99 a 2000 houve um aumento de 15% do desmatamento na Amazônia, o que corresponde à devastação de uma área do tamanho do estado de Sergipe. Arthur Virgílio Neto, do PSDB, lamentou o aumento do desmatamento na região norte, destacando, entretanto, que no estado do Amazonas a Zona Franca contribui para evitar a devastação. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, faz uma denúncia muito séria, a de que aumentou em 14,9% de um ano para o outro, e nós estamos tomando por base agora, agosto de 99 a agosto de 2000, o desmatamento da minha região. O meu estado do Amazonas praticamente não é atingido em função de a Zona Franca financiar o interior, e isso é o grande ganho ecológico que se tem. Antônio Cambraia, do PSDB do Ceará, denunciou que 1/3 da área global da Terra está ameaçada pela desertificação, destacando ainda que no hemisfério sul do planeta, 2/3 das terras são desertos. Antônio Cambraia demonstrou como a desertificação cresce no Brasil, destacando que 85% do território cearense está no semiárido, áreas sem condições adequadas para a ocupação humana. Armando Abílio, do PSDB paraibano, mostrou-se preocupado com a seca no Nordeste, defendendo a transposição das águas do Rio São Francisco e um programa de renda mínima como forma de fazer frente ao grave problema na região. Armando Abílio propôs ainda que o governo federal reestruture sua atuação, trocando as ações emergenciais por outras de cunho permanente para o Nordeste.
Coriolano Salles, do PMDB baiano, denunciou o desmatamento cometido por carvoeiros nas matas nativas às margens do Vale do Rio São Francisco, na Bahia, principalmente na região do Vale de Malhado, colocando em risco o meio ambiente da região. Segundo Coriolano, são 400 quilômetros de desmatamento na região por falta de uma ação mais efetiva do IBAMA. Mauro Benevides, do PMDB cearense, apelou aos ministros do Planejamento, Agricultura e Reforma Agrária para que apoiem a inclusão dos engenheiros agrônomos do INCRA na carreira de fiscal federal agropecuário. Benevides justificou seu pedido, lembrando que as atribuições dos profissionais do INCRA são similares às do Ministério da Agricultura e enquadram-se como atividades exclusivas de Estado. Albérico Filho, do PMDB, congratulou-se com o ministro do Desenvolvimento Agrário pelo anúncio de ações em benefício dos agricultores do Maranhão. Entre as ações, Albérico Filho destacou a destinação de recursos para a construção de estradas vicinais, a assinatura de contratos para execução de obras de infraestrutura e habitação em assentamentos e liberação de recursos para a safra 2000-2001. Rubens Bueno, do PPS, elogiou o desempenho da Cooperativa Agropecuária de Cascavel, no Paraná, que faturou 330 milhões de reais com a produção de grãos, no ano passado, apoiada na assistência técnica para o total aproveitamento do solo. Orlando Desconce, do PT Gaúcho, solicitou ao ministro de Minas e Energia para que informe os locais de construção de barragens e as áreas que serão inundadas com o projeto de aproveitamento energético do rio Uruguai. Osmar Serralho, do PMDB, elogiou o prefeito de Terra Roxa, no Paraná, pela realização do Seminário Internacional sobre a primeira redução jesuíta no Brasil. Segundo Osmar Serralho, a Prefeitura de Terra Roxa vem procurando preservar a história da colonização do Paraná, destacando ainda o trabalho arqueológico que pretende reconstruir a vida dos índios e jesuítas na região. Comissão Especial de Reforma Política. Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, acredita que a Comissão Especial de Reforma Política somente conseguirá produzir mudanças para a próxima eleição se trabalhar sobre medidas de consenso. Para que as alterações no quadro político entrem em vigor no próximo pleito, lembra Jorge Alberto, a reforma deve estar concluída até setembro deste ano. Que eu diria que, a meu ver, é a micropulverização dos partidos políticos, a fidelidade partidária, o financiamento público de campanha, fortalecimento dos partidos através das suas legendas, a desincompatibilização dos atuais governantes para as eleições de 2002, a cláusula de barreiras para os partidos pequenos. Eu acho que esses pontos são pontos assim de fundamental importância. E quando eu falo da micropulverização do partido, eu viso com isso buscar o fortalecimento das siglas partidárias. E o que nós queremos propor à Comissão Especial, o que seja, nós queremos que tenhamos um sistema eleitoral no país onde você tem uma lista aberta dos candidatos por partidos. Isso com direito de preferência de voto. João Almeida, do PSDB da Bahia, disse que semana passada em Salvador, a comunidade acadêmica reagiu e fez a passeata cívica, mas foi barbaramente contida pela polícia do PFL. João Almeida afirmou que a invasão do campus da Universidade Federal da Bahia pela PM foi um atentado praticado contra a autonomia da instituição a fim de evitar a manifestação pela cassação do mandato do senador Antônio Carlos Magalhães. Saulo Pedrosa, do PSDB, registrou a mobilização de 20 mil baianos favoráveis à cassação do senador Antônio Carlos Magalhães, criticando a truculência da Polícia Militar contra os estudantes da Universidade Federal da Bahia. Saulo Pedrosa disse que o senador há anos manipula a opinião pública baiana e mascara a realidade da Bahia para todo o país por deter 6 retransmissoras de TV e a maioria das emissoras de rádio no estado. José Linhares, do PPB cearense, afirmou que a série de denúncias apresentadas nos últimos dias pela imprensa brasileira serviu como reflexão e aprendizado de todos. Segundo José Linhares, o resultado inicial dessa reflexão foi o crescimento de uma nova consciência política, onde a população se apresenta mais atenta ao que se passa em todos os escalões. Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, afirmou que o governo liberou recursos para evitar a CPI da corrupção,
sendo que o valor diário liberado é superior ao montante do último quadrimestre. Segundo a Guinela, apenas no dia 12, data da retirada das assinaturas do pedido da CPI da corrupção, o governo teria liberado 1 bilhão e 600 milhões de reais em recursos orçamentários. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, acredita que somente com o orçamento impositivo a sociedade terá garantias do uso correto dos tributos, em vez de assistir ao governo liberar dinheiro do contribuinte para evitar a CPI. Graziotin recordou que 84% da população brasileira exige a CPI da corrupção, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. Yara Bernardi, do PT Paulista, considerou que a retirada das assinaturas para a instalação da CPI da corrupção provocou um abalo na esperança da sociedade. Para Yara Bernardi, o comportamento do governo e de alguns deputados gerou maior descrença nas instituições brasileiras. Mas Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, explicou que a recusa do presidente Fernando Henrique em apoiar a comissão para investigar a corrupção deve-se à falta de coerência entre os itens escolhidos. O governo, segundo Panunzio, quer a apuração das denúncias, mas condena o uso político da CPI. Carlos Mosconi, do PSDB mineiro, comentou o artigo do jornalista Luiz Nassif, que fez um quadro comparando a atuação nacional e local de um mesmo político. Mosconi lembrou sua trajetória política iniciada em Poços de Caldas, no sul de Minas, e disse ter assinado o pedido da CPI da corrupção por questões de consciência e de respeito à sociedade. Mauro Benevides destacou a realização ontem das convenções estaduais do PMDB em todo o país. De acordo com Benevides, em setembro o PMDB vai escolher seu novo presidente e os integrantes da executiva nacional do partido. Paz Landim, do PFL, destacou o suplemento especial do jornal Meio Norte, que vai enfocar durante 10 semanas as grandes figuras do Piauí do século XX. O primeiro suplemento trouxe o perfil de Petrônio Portela, informou Landim, ressaltando seu trabalho na restauração das liberdades democráticas e lamentando que sua importância histórica nem seja sempre lembrada. Deputado quer depoimento de traficante na CPI do roubo de carga. Alberto Fraga, do PMDB do Distrito Federal, considerou desrespeitosa a maneira com que o traficante Fernandinho Beiramar se comportou na audiência realizada esta semana na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Fraga assegurou que na CPI mista do roubo de carga a história vai ser diferente. Acho que lá nós vamos ter condições de falar com ele de uma forma mais assim, um relacionamento polícia-bandido, porque eu acho que ele só entende essa linguagem. Ele não compreendeu que os deputados estavam ali querendo descobrir algumas coisas e que ele, se mostrar, como ele se disse, arrependido, ele deveria ter contribuído apontando alguns nomes. Simão Cecim, do PPB Fluminense, leu o relatório do sociólogo Túlio Kahn, pesquisador da ONU, para a prevenção do delito e tratamento de delinquentes, por mostrar que houve melhoria na qualidade de vida do brasileiro, mas a violência no país aumentou. O aumento da violência, disse Cecim, está ligado ao crescimento rápido e desorganizado da periferia dos grandes centros urbanos. Juquinha, do PSDB, comentou que cidades goianas próximas a Brasília estão crescendo em termos populacionais mais que Goiânia, mas não dispõem de igual qualidade de vida. Juquinha lamentou que milhares de imigrantes cheguem a Brasília para procurar emprego, mas, por não terem a formação exigida pelo mercado, acabam sendo marginalizados, provocando assim aumento de violência na capital. Salomão Cruz, do PPB, comemorou decisão judicial permitindo a instalação do 6º Pelotão de Fronteira em Uiramutã, em Roraima, que vai atuar na defesa da soberania do Brasil, respeitando os limites da reserva indígena local. Luiz Alberto, do PT da Bahia, denunciou que o racismo no Brasil está mais forte, ressaltando que a exclusão do negro compromete sua afirmação na sociedade, sendo vital uma política que obrigue as elites a mudar sua posição preconceituosa. Nas festividades dos 500 anos de descobrimento do Brasil em Porto Seguro, segundo Luiz Alberto, ficou evidente que os herdeiros dos colonizadores continuam explorando os descendentes dos vencidos, lembrando a violência das autoridades federais e baianas contra os índios e negros. Elias Murad, do PSDB mineiro, criticou os defensores da utilização medicinal da maconha no Brasil como forma de combate a doenças como a catarata e o câncer. Elias Murad garante que os colírios para o tratamento da catarata são muito mais eficientes do que a maconha utilizada em gotas
que perde sua função medicinal e no câncer seu poder ativo é nulo. João Herman Neto, do PPS paulista, comentou a notícia de que o governo americano vai estender as operações contra traficantes aos 5 países que fazem fronteira com a Colômbia, incluindo o Brasil. O anúncio, disse Herman, não tem sido comentado pela diplomacia brasileira, mas é extremamente preocupante para a soberania nacional. Severino Cavalcante, do PPB de Pernambuco, exaltou o Dia de Ação de Graças pelos 81 anos do Papa João Paulo II, comemorado na última sexta-feira, destacando na obra do pontífice o trabalho missionário, o ecumenismo e a preocupação com as questões sociais. Severino manifestou votos de saúde ao sumo pontífice para que siga orientando a Igreja Católica, destacando a lucidez intelectual e maturidade espiritual de João Paulo II. Volney Queiroz, do PDT pernambucano, fez homenagem à cidade de Caruaru pela passagem dos seus 144 anos de emancipação política, contando hoje com 300 mil habitantes. Volney Queiroz destacou que Caruaru foi reconhecida pela Unesco como o maior centro de artes figurativas das Américas. Sérgio Barros, do PSDB acreano, registrou a reeleição pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional dos Transportes do atual presidente Clésio Andrade. Sérgio Barros salientou que a recondução mostra o reconhecimento da CNT ao trabalho de Clésio Andrade. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Atenção, emissoras de rádio. Em 5 segundos, formação de rede obrigatória. Seja eu criança, velho, jovem, adulto, seja eu um vulto na multidão, seja eu asceta ou mundano, seja eu Maria, Raimundo, Juliano, em mim habita um cidadão. Posso ser saudável, doente, forte, fraco. Posso ser branco, negro, amarelo, mulato, de tantas raças e credos. Posso ser pobre e ter tudo. Posso ser rico e não ter dinheiro, mas tenho o direito de ser um cidadão brasileiro. PFL, o Partido do Cidadão. Pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Este é o programa do PFL do Distrito Federal, o Partido da Cidadania de todos os brasilienses. E para falar do compromisso com a nossa história e a nossa gente, com a palavra o deputado Paulo Otávio. O sonho de ontem é hoje uma luminosa realidade. Com Brasília, o presidente Juscelino criou o Brasil moderno. Mas a obra do século precisa ainda ser completada. Parte do país continua sendo administrada à beira-mar. Do que depender de nós, estejam certos. Brasília irá cumprir o seu grande destino. PFL, o Partido da Ação, da Solução, do Resultado. Quando cheguei aqui em Brasília, no início, ainda menino, fiquei impressionado ao ver homens trabalhando duro. Não para construir um prédio, uma casa ou uma loja, mas erguendo uma cidade. Não foi obra simples e custou muito caro.